avó viveu um momento chocante como o Padre Antônio e segredo familiar surpreende a todos. O sol da manhã ainda mal havia rompido a neblina quando Mariana recebeu a notícia que parou o coração da pequena comunidade rural. Sua avó, uma figura respeitada e amada por todos, estava envolvida em um escândalo com o Padre Antônio. O homem, sempre admirado como um pilar moral, agora revelava uma face obscura e estavam todos em choque. Murmúrios e olhares desconfiados tomavam conta da praça central. Como assim o padre, um homem de Deus, teria se envolvido em algo tão horrendo? Mariana sentia o calafrio correr pela espinha. A dor que emanava do olhar da avó, aquele olhar de quem fora traído e ferido, deixava Mariana inquieta, como se algo se quebrasse dentro dela. Desesperada por respostas, ela decidiu investigar. Caminhou pelas ruas de terra batida, cercadas por casas simples, onde cada rosto tinha uma história. As risadas que costumavam encher o ar agora davam lugar a sussurros. Ao ouvir plebeus falarem do escândalo como se fosse uma novela, o coração de Mariana disparava. As crianças pararam de brincar e as senhoras trancaram suas portas, como se a presença do padre tivesse se tornado um tipo de mal. A mente de Mariana fervia ao pensar que havia algo além do que aqueles olhos estavam prontos para ver. Em busca de conexão, ela visitou os vizinhos mais próximos. A cada relato, a verdade ficava cada vez mais distorcida. Foi um erro, dizia um. Não, ele é quem deve ser punido, exclamava outro, enquanto Mariana escutava cada palavra como se fossem balas disparadas em seu coração. Enquanto a poeira se levantava sob seus pés, Mariana sondava cada olhar. Naquela noite, ao olhar a lua cheia que iluminava o céu estrelado, começou a lembrar de histórias que ouviu da avó sobre a família. Um segredo antigo sussurrado por trás do fogão. Ana, sua avó, costumava falar sobre um passado que não tinha como se tornar real. Algumas verdades estavam escondidas sob camadas de amor e dor. O que mais estaria enterrado? A mente de Mariana se encheu de perguntas e a necessidade de descobrir o que realmente aconteceu crescia como uma chama. Quando o telefone tocou abruptamente, quase fez Mariana pular da cadeira. Era uma voz familiar, mas cheia de tensão. Alguém de sua família. Mariana, precisamos. Conversas sobre o que aconteceu. Você não sabe de tudo. As palavras não apenas atravessaram a distância, mas explodiram como um trovão no peito dela. O que mais estava escondido? Naquele momento, a dúvida e o receio misturaram-se dentro de Mariana, como se um furacão estivesse prestes a devastar tudo o que ela conhecia. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mariana ficou paralisada, o coração batendo descontrolado após a ligação que acabara de receber. A voz familiar continuava a ecoar em sua mente, enquanto as perguntas se aglomeravam sem resposta. O que mais você não sabe? O tom de urgência na voz da familiar a fez sentir uma mistura de medo e ansiedade. Em meio ao tumulto, ela decidiu que precisava ir até a casa da tia Clara, uma das poucas pessoas que poderiam lhe oferecer as respostas que tanto desejava. A estrada de terra sob seus pés parecia mais longa do que nunca. O céu começava a escurecer e uma brisa fria levantava folhas secas, como se a natureza estivesse em sintonia com a turbulência em sua alma. Cada passo era mais pesado que o anterior, como se o peso da verdade já estivesse sobre seus ombros. Ao chegar na casa de Clara, ela encontrou a porta entreaberta. O silêncio que dominava o ambiente era ensurdecedor. Mariana empurrou a porta e entrou. "Tia?" chamou, a voz saindo quase como um sussurro. Nada, só o eco de suas palavras. Ela avançou alguns passos e, ao olhar para a sala, viu Clara sentada no sofá, com uma expressão que misturava angústia e expectativa. Os olhos dela estavam marejados. "Mariana, você precisa saber." A voz da tia tremia, e Mariana sentiu um frio na barriga, sobre o seu avô. Nesse instante, o telefone de Clara tocou, interrompendo o que parecia ser um momento crucial. Clara hesitou por um segundo, mas atendeu. Mariana observava, tentando ler nas expressões da tia o que estava prestes a ser revelado. A conversa começou em sussurros apressados, até que, de repente, Clara, no acesso de raiva, gritou: "Como você pôde fazer isso?" Mariana, ofegante, sentiu seu rosto enrubescer. As palavras de Clara a atordoaram. Quem estava do outro lado da linha? Por que a tia parecia tão devastada? A tensão no ar era palpável. Clara desligou e algo mudou dentro dela. O olhar estava vazio, como se a mulher que ela conhecia tivesse se desvanecido. "Mariana, você não conhece toda a história. O padre Antônio não é quem você pensa que é." O coração de Mariana disparou. "O quê? Você quer dizer com isso?" A tia respirou fundo, como se estivesse se preparando para compartilhar um fardo imenso. Seu avô, ele tinha um segredo. E o padre Antônio, ele estava envolvido, não só no escândalo que te contaram, mas em algo muito mais profundo. E ele era o amante do seu avô. Mariana ficou paralisada, o mundo girando ao seu redor. As peças do quebra-cabeça, que antes pareciam tão evidentes, agora se misturavam em uma confusão que machucava. "Isso é impossível." "O padre? E meus pais? O que isso significa?" Os olhos de Clara estavam cheios de lágrimas. "Você não sabe, mas sua família tem uma história que vai muito além do que podemos imaginar. E isso não é tudo.
Seu avô, ele não só traiu a avó, mas deixou um legado de segredos. E agora, esses segredos começaram a vir à tona. O padre Antônio não é só um pilar da igreja. Ele é a chave para tudo isso. Uma onda de desespero tomou conta de Mariana. Seu mundo desabando. Conforme os sentimentos de traição e dor a golpeavam, a única coisa que ela conseguia pensar era que precisava encontrar o padre. O que mais ele sabia? Qual era a verdadeira história que havia sido enterrada por tanto tempo? Clara, eu preciso saber mais, implorou, sua voz quase um grito. Eu não posso ficar aqui esperando. Antes que a tia pudesse responder, um barulho estrondoso ecoou do lado de fora. Algo caiu, algo pesado. Mariana correu até a janela e o que viu a fez tremer. A multidão estava reunida na praça. Uma energia explosiva, como se o escândalo tivesse se transformado em algo mais perigoso. Algo aconteceu, ela exclamou. Precisamos sair agora. Clara gritou, puxando Mariana pela mão. Você precisa entender que tudo isso é maior do que nós duas. Vá! E enquanto Mariana e Clara deixavam a casa, a única coisa que ela pôde pensar era que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Enquanto Mariana e Clara corriam em direção à saída, um grito cortou o ar, fazendo as duas pararem abruptamente. O que foi isso? Mariana perguntou, a voz tremendo. E vento soprou forte, carregando consigo murmúrios de desespero da multidão na praça. Era uma confusão lá fora, mas a urgência no olhar de Clara a impediu de hesitar. Vamos, temos que nos afastar daqui. Clara puxou Mariana pela mão, mas uma sensação estranha a fez parar de novo. Havia algo suspeito, um tipo de pressentimento que não a deixava em paz. Ela se virou rapidamente, sentindo que algo estava prestes a acontecer. Ao olharem pela janela, as duas puderam ver a multidão agitada. Pode-se ouvir gritos de raiva. Eles não podem fazer isso. Precisamos de respostas. Eram frases que cortavam o ar como facas. Mariana apertou a mão de Clara. Um frio na barriga a envolvia. O que estava acontecendo? De repente, um barulho estrondoso ecoou e uma multidão começou a se dispersar. Mariana viu uma sombra se aproximando. Um homem. Não, uma figura familiar. É o padre Antônio! Gritou uma voz entre a multidão. A figura estava suja, descomposta, mas os olhos, aqueles olhos. A verdade se solidificou na mente de Mariana. Ele não deve estar aqui. O que ele está fazendo? Mariana sussurrou, sentindo o pânico se apoderar dela. O padre foi empurrado para a frente e antes que ela pudesse entender, toda a verdade atingiu como um raio. A figura trazia consigo não só o escândalo, mas um segredo muito mais profundo. O que você esconde, padre? Alguém gritou novamente, e o homem parou, a voz abafada e trêmula. Ele olhou para a multidão, buscando algo, talvez uma esperança ou uma saída. Mas foi naquele momento que Mariana notou algo mais. Nas mãos dele, algo brilhante refletia a luz da lua. Era uma foto. A foto? Mariana tentou ver melhor, seus olhos fixos naquele objeto. Foi então que viu, sem acreditar, a imagem de sua avó Ana, de mãos dadas com o padre,
Rindo, um momento feliz. A multidão começou a murmurar de novo. As conversas tornaram-se gritos. Cada voz, uma peça que se encaixava em um quebra-cabeça maior. Isso não pode ser verdade. A voz de Mariana era quase um grito. A verdade estava ali diante dela. Era impossível ignorar. Clara, por sua vez, estava em estado de choque. A expressão da tia se transformando de preocupação em uma dor aguda. O que mais você não sabe? Clara, você viu essa foto? Mas antes que Clara pudesse responder, um movimento brusco na piazzada as fez pular. O padre, em um ato desesperado, levantou a foto em direção à multidão. Este é o meu segredo, ele gritou. E a mesma multidão, que antes o apedrejava, agora parecia hesitar, confusa. Mas não parou por aí. Aquela imagem era só a ponta do iceberg. A tensão era palpável. Finalmente, o padre continuou. Não só eu e Ana, seu avô também era parte disso tudo. As palavras estouraram como um estopim numa sala preenchida com pólvora. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Mariana ficou paralisada, cada célula do seu corpo gritando. Seu avô, o homem que ela sempre admirou, o último bastião de moral da família, envolvido em um escândalo de proporções inimagináveis. Ele era amante da minha avó e meu pai sabia de tudo. Mas não só isso. O padre estava à beira das lágrimas. Mariana sentiu o chão se abrir sob seus pés. Seu avô fez um trato comigo. Um trato que moldou não apenas nossas vidas, mas de todos nesta cidade. As palavras ecoavam em sua mente, enquanto os rostos à sua volta se tornavam borrões. O que mais estava escondido? Quem mais havia se machucado? Mariana, precisamos sair. Clara puxou novamente, mas ela já não tinha certeza se queria. Eu preciso entender, implorou, enquanto o caos na praça crescia. A única coisa que se repetia em sua cabeça era a pergunta: o que mais o padre Antônio sabia? O que sua família realmente escondia? Naquele instante tenso, um objeto de metal rolou até seus pés. Era um elegante relógio de pulso que ela reconheceu instantaneamente. A marca era única, porque pertencia a seu avô. Olhando de volta para o padre, com as palavras assombradas pela revelação, ela se perguntou: por que ele estaria ali então? O que isso tudo realmente significa? Enquanto o tumulto aumentava, Mariana sentia que este era o ponto sem retorno. Cada segundo que passava se tornava uma lacuna mais profunda em suas certezas. Agora, o que sabia não era nada. As sombras da verdade não eram apenas escuras, mas persistentes, como um sussurro que nunca a deixaria em paz. Enquanto o tumulto aumentava, Mariana sentia que este era o ponto sem retorno. Cada segundo que passava se tornava uma lacuna mais profunda em suas certezas. Agora, o que sabia não era nada. As sombras da verdade não eram apenas escuras, mas persistentes, como um sussurro que nunca a deixaria em paz. Ela olhou novamente para o padre Antônio, com a foto em punho, e as palavras se misturavam em sua mente.
Testemunhas começaram a gritar, clamando por justiça, mas a tensão era palpável, como se o próprio ar estivesse eletricamente carregado. Mariana! Clara a puxou, e nesse momento um estalo cortou o ar. O som era como uma explosão, uma rachadura no céu. Algo aconteceu e uma bola de fogo iluminou a noite. Um grito horripilante reverberou, fazendo o coração de todos disparar. O pânico se espalhou como um incêndio sem controle. Mariana se viu, seu cérebro tentando processar a cena caótica. Era a casa da praça, em chamas. As chamas dançavam, consumindo avenidas inteiras de segredos. Precisamos sair daqui, agora, Clara gritou, sua expressão refletindo uma mistura de medo e urgência. Mas Mariana estava paralisada. O que era aquele fogo? Como aquilo aconteceu? Assim que ela olhou para trás, viu o padre Antônio cambaleando, seu rosto em pânico, e algo mudou em seu olhar. Ele temia visivelmente, como se estivesse encarando algo muito maior do que a multidão enfurecida. Eu não fiz isso! Eu não pedi por isso! Ele gritou, sua voz ecoando de desespero. Mas antes que pudesse explicar, um homem da multidão começou a gritar. O padre é culpado! Ele está fazendo isso por vingança! Outros começaram a ecoar os gritos. A confusão aumentava mais e mais. Cada pessoa mais sedenta por respostas do que anterior. Mariana tentou se aproximar, mas estava sendo empurrada pelo fluxo caótico. Quando outra explosão aconteceu, desta vez vindo da casa da praça, tudo ficou ainda mais claro. Entre os destroços, um rosto familiar surgiu. Era Marco, um amigo de infância com ferimentos visíveis e uma expressão de horror estampada no rosto. Mariana, você precisa saber. A verdade é sobre seu pai. O que ele disse nunca foi ouvido, porque a multidão já estava tomando uma nova forma. E naquele instante, uma jovem mulher surgiu, avançando com determinação. Era Sofia, a namorada de Marco, segurando algo nas mãos. Era um caderno, queimado nas bordas. Ele deixou isso para você, Mariana. É sobre seu avô. E o que realmente aconteceu? As palavras foram como um golpe no estômago. Um caderno? O que haveria ali? A multidão parecia voltar a atenção ao que Sofia trazia, e Mariana sentiu seu coração disparar. Me dá isso, ela pediu, estendendo a mão. Mas antes que Sofia conseguisse entregar, um grito cortou a atmosfera novamente. Cuidado! Uma nova explosão saiu do local da casa da praça, muito mais forte. Os cacos de madeira voaram pelo ar, atingindo várias pessoas. Clara agarrou Mariana, puxando-a para longe, mas a visão do caderno desaparecendo entre as chamas a fez esquecer do calor. Não, não, ela gritou para a multidão. Precisamos pegar. Mas quando olharam novamente, o caderno tinha desaparecido totalmente nas chamas, levando um grito ensurdecedor da multidão. O que isso significava? O que era essa conexão entre tudo? Mariana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Em meio ao pânico, um detalhe a atingiu como um relâmpago. O olhar do padre Antônio. Ele parecia conhecedor, como se toda a situação estivesse conectada de alguma forma a ele. A certeza se tornou uma nuvem escura sob sua cabeça. O que mais ele escondia?
Ele sabia que o passado de sua família estava prestes a ser revelado da pior maneira possível. Em meio ao tumulto, um último grito ecoou. Ele está aqui! O traidor está aqui! O tumulto se transformou em uma fúria unificada, direcionada ao padre. Mariana parou. O que sua família havia feito? E, mais importante, o que seu pai tinha a ver com tudo isso? Qual segredo obscuro estavam todos segurando? Com o coração na boca, ela finalmente decidiu. Clara, precisamos descobrir a verdade, por qualquer custo. E enquanto a multidão fervia e o fogo devorava as sombras, Mariana sentiu que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Enquanto o tumulto aumentava, Mariana sentia que este era o ponto 100. Eterno. Cada segundo que passava se tornava uma lacuna mais profunda em suas certezas. Agora, o que sabia não era nada. As sombras da verdade não eram apenas escuras, mas persistentes, com um sussurro que nunca a deixaria em paz. Ela olhou novamente para o Padre Antônio, com a foto em punho, e as palavras se misturavam em sua mente. Testemunhas começaram a gritar, clamando por justiça, mas a tensão era palpável, como se o próprio ar estivesse eletricamente carregado. Mariana! Clara a puxou, e nesse momento o estalo cortou o ar. O som era como uma explosão, uma rachadura no céu. Algo aconteceu, e uma bola de fogo iluminou a noite. Um grito horripilante reverberou, fazendo o coração de todos disparar. O pânico se espalhou como um incêndio sem controle. Mariana se virou, seu cérebro tentando processar a cena caótica. Era a casa da praça em chamas. As chamas dançavam, consumindo avenidas inteiras de segredos. Precisamos sair daqui, agora! Clara gritou, sua expressão refletindo uma mistura de medo e urgência. Mas Mariana estava paralisada. O que era aquele fogo? Como aquilo aconteceu? Assim que ela olhou para trás, viu o Padre Antônio cambaleando, seu rosto em pânico, e algo mudou em seu olhar. Ele tremia visivelmente, como se estivesse encarando algo muito maior do que a multidão enfurecida. Eu não fiz isso. Eu não pedi por isso, ele gritou, sua voz ecoando de desespero. Mas antes que pudesse explicar, um homem da multidão começou a gritar. O padre é culpado. Ele está fazendo isso por vingança. Outros começaram a ecoar os gritos. A confusão aumentava mais e mais, cada pessoa mais sedenta por respostas do que a anterior. Mariana tentou se aproximar, mas estava sendo empurrada pelo fluxo caótico. Quando outra explosão aconteceu, esta vez vindo da casa da praça, tudo ficou ainda mais claro. Entre os destroços, um rosto familiar surgiu. Era Marco, um amigo de infância, com ferimentos visíveis e uma expressão de horror estampada no rosto. Mariana, você precisa saber. A verdade é sobre seu pai. O que ele disse. Você, Mariana, é sobre seu avô. E o que realmente aconteceu? As palavras foram como um golpe no estômago. Um caderno? O que haveria ali? A multidão parecia voltar a atenção ao que Sofia trazia, e Mariana sentiu seu coração disparar.
Me dá isso, ela pediu, estendendo a mão. Mas antes que Sofia conseguisse entregar, um grito cortou a atmosfera novamente. Cuidado! Uma nova explosão saiu do local da casa da praça, muito mais forte. Os cacos de madeira voaram pelo ar, atingindo várias pessoas. Clara agarrou Mariana, puxando-a para longe, mas a visão do caderno desaparecendo entre as chamas a fez esquecer do calor. Não, não, não! Ela gritou para a multidão. Precisamos pegar! Mas quando olharam novamente, o caderno tinha desaparecido totalmente nas chamas, levando um grito ensurdecedor da multidão. O que isso significava? O que era essa conexão entre tudo? Mariana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Em meio ao pânico, um detalhe a atingiu como um relâmpago. O olhar do padre Antônio. Ele parecia conhecedor, como se toda a situação estivesse conectada de alguma forma a ele. A certeza se tornou uma nuvem escura sobre sua cabeça. O que mais ele escondia? Ele sabia que o passado de sua família estava prestes a ser revelado da pior maneira possível. Em meio ao tumulto, um último grito ecoou. Ele está aqui! O traidor está aqui! O tumulto se transformou em uma fúria unificada, direcionada ao padre. Mariana parou. O que sua família havia feito? E, mais importante, o que seu pai tinha a ver com tudo isso? Qual segredo obscuro estavam todos segurando? Então, do meio da multidão, uma figura apareceu. Uma mulher que Mariana nunca pensou que veria ali. É a sua mãe. Ela estava pálida, com os olhos arregalados, e algo em seu rosto transmitia um desespero que Mariana nunca vira antes. Mariana, não! Não acredite no que você ouviu. Não é como parece. A voz da mãe estava cheia de uma urgência palpável. Você está atrasada! Gritou Mariana. Você sabe o que está acontecendo. O padre Antônio é culpado. Não! A mãe a interrompeu, sua voz quase rasgando. Não é só isso. O padre não é o inimigo. O verdadeiro traidor está mais perto do que você imagina. A multidão hesitou, mas Mariana estava paralisada, a imagem da mãe quebrando sua. Ideia de toda a verdade. O que a mãe queria dizer? A respiração de Mariana acelerou. O que você está dizendo, mãe? Seus olhos mal podiam acreditar nas palavras que saíam da boca da mãe. Seu pai, ele... A mãe olhou para o padre e depois para Mariana. Um silêncio ensurdecedor preencheu o ar entre eles. Ele estava envolvido em algo muito maior. E a conexão entre seu avô e o padre Antônio é mais complicada do que você imagina. As palavras deixaram Mariana em choque. O que estava acontecendo? A verdade se acomodava em um lugar que ela nunca esperara. O que você quer dizer com isso? Você está dizendo que meu pai? Ele sabia sobre tudo, todos os segredos, o que o padre guardava. E o que seu avô fez? A mãe começou a tremer. Suas mãos cobriam a boca como se tivesse revelado algo que não deveria. Você não pode confiar em ninguém, Mariana. Ninguém. Mariana sentiu que seu mundo estava desmoronando. A multidão à sua volta parecia se distorcer e toda aquela confusão, aquelas verdades tortuosas começavam a formar uma espiral que engolia suas certezas. Precisamos sair daqui. Clara puxou, mas Mariana estava paralisada. E antes que pudesse processar tudo, o chão tremia mais uma vez.
desta vez sob o peso de uma revelação que mudaria tudo. O que mais havia entre eles? A fila de segredos e mentiras nunca terminaria. Mariana sabia que precisava encontrar a verdade a qualquer custo. E agora, a verdadeira pergunta era: até onde sua família estava disposta a ir para protegê-la? Enquanto o tumulto aumentava, Mariana sentia que este é o ponto sem retorno. A atmosfera se tornava mais pesada a cada instante e ela tentava processar as palavras da mãe. Que você quer dizer, mãe? Sua voz tremia, cheia de inquietação. Seu pai, ele estava metido em algo muito mais profundo. Ele e o padre Antônio tinham um acordo, um pacto obscuro. Seu avô, ele fez coisas terríveis. A mãe estava ofegante. Seus olhos vermelhos, como se estivesse prestes a desabar. Mas como você pode olhar para mim e dizer isso? Meu pai, meu avô, não pode ser verdade. O coração de Mariana batia forte, um peso enorme se formando em sua garganta. Clara segurou sua mão com força, como se pudesse protegê-la. Mas a verdade ameaçava enganchar-se nela como espinhos. De repente, um estrondo provocou um novo susto na multidão. O prédio em chamas estava desmoronando lentamente, pedaços de madeira se despedaçando ao chão, e gritos cresceram de temor. Mariana girou a cabeça, sentindo a adrenalina correr. Temos que sair daqui, agora! Mas enquanto a multidão começava a se dispersar, um clarão iluminou o céu noturno. O mundo de Mariana estava prestes a virar de cabeça para baixo. Uma figura repentina apareceu no centro da praça, avançando sem hesitar. Era alguém que ela nunca havia esperado ver. Alguém que mudaria tudo. Mariana. A voz era familiar, mas carregada de um desespero que a fez parar. Era seu pai. Precisamos conversar. Agora. Ele parecia exaurido, a expressão em seu rosto uma combinação de medo. É impotência. A multidão hesitou. As vozes se calaram e todos os olhos se voltaram para ele. Pai, o que você está fazendo aqui? A confusão tornou-se uma corrente elétrica. A mãe quase desmaiou. Mas Mariana se manteve firme, uma determinação crescendo dentro dela. Você precisa explicar tudo isso. Não é o momento, Mariana. As coisas estão prestes a explodir. Ele gritava, sua voz cortando o silêncio como uma faca. Eu sei mais do que você imagina. E o que seu avô e o padre Antônio fizeram é muito mais grave. O que você ouviu não é a verdade completa. Corações batiam forte enquanto todos escutavam. Mariana sentia um nó na garganta. O que você está dizendo? O que mais está escondido? O que fizeram com a nossa família? Antes que ele pudesse responder, uma nova explosão fez o chão tremer. Um pedaço de telhado se desprendeu e caiu do prédio em chamas. Mariana teve que se agachar, gritando. O que estava acontecendo? Vamos, pai, fale logo! Ela estava em êxtase, um furacão de emoções. E então, antes que o caos pudesse se tornar maior, o pai começou a contar. Havia uma razão para o pacto. O padre Antônio não é apenas o meu amigo. Ele é parte da nossa linhagem. Ele é seu tio. As palavras escorregaram pela língua dele e caíram como uma pedra no coração de Mariana. O quê? O choque a atingiu como um soco
e a multidão parecia vibrar em uma onda de murmúrios inquietos. Ele era da família? Não. E se não? Fazia sentido. Você está mentindo. Como isso pode ser? O padre ele sempre foi um pastor. Isso é uma mentira embutida, gritou a mãe, em pranto. Não pode ser verdade. É verdade. O pacto que eles fizeram era para proteger a família, para manter os segredos a salvo de uma força maior. Algo terrível. O pai estava em desespero, mas seus olhos mostravam sinceridade. Mas alguém ficou fora de controle. E agora tudo se desfez. As chamas rugiam. A fumaça cobre agora a praça. Marielle estava prestes a desmaiar. Eu vou te explicar, mas precisamos ir agora. A multidão estava inquieta, mergulhando na desesperança. O que o futuro guardava? Realmente não havia como saber. O que mais estava em jogo? As verdades estavam se desmanchando entre chamas e gritos. E então, enquanto todos se apressavam para a saída, um último grito cortou o ar. Mariana olhou para trás e viu o padre Antônio parado entre as chamas e a confusão, com os olhos fixos nela. Ele estava segurando algo, uma caixa envelhecida, feita de madeira nobre, e em seu semblante, um misto de nostalgia e desespero. Você precisa da verdade, Mariana, ele gritou, sua voz soando como um eco distante. Mariana queria correr até ele, sua mente girando com perguntas, mas a multidão a empurrava para diante. O que havia na caixa? A tensão no ar estava quase insuportável. Naquele momento, ela percebeu que a verdadeira revelação ainda estava por vir. E enquanto as chamas dançavam ao fundo, ela fez uma única promessa silenciosa para si mesma: descobrir todos os segredos, não importasse o custo. Enquanto as chamas se erguiam, iluminando o rosto angustiado de Mariana, o padre Antônio permaneceu parado, segurando a caixa de madeira nobre. A multidão ao redor estava em um frenesi, gritando e reclamando, mas Mariana só conseguia olhar para o padre. O coração dela martelava no peito, a adrenalina pulsava. O que ele tinha a dizer? Você precisa da verdade, Mariana, gritou ele mais uma vez, sua voz falando acima da confusão. Mariana queria correr até ele, mas a multidão a empurrava para trás. O calor do fogo a envolvia, mas sua própria curiosidade queimava mais intensamente. O que há na caixa? Ela gritou de volta, tentando vencer o ruído. Então a multidão se dividiu, como um mar de pessoas que se partia ao meio. Uma sombra surgiu entre eles. Era sua mãe, caminhando com passos rápidos, os olhos traídos por uma mistura de pânico e determinação. Mariana! Não! Não faça isso! A voz dela estava carregada de urgência. O olhar dela se fixou diretamente no padre. Você não sabe o que está fazendo. O pai de Mariana estava ali, ao lado dela. A expressão dele, uma mescla de dor e desespero. Você não entende o que está em jogo, filho. A verdade pode destruir tudo. As palavras soaram como um sinal de alerta. Um estremecer percorreu o corpo de Mariana. O que você quer dizer com isso? O que você esconde de mim? A tensão aumentava.
A multidão estava tão inquieta quanto ela, prestes a explodir em qualquer direção. Você não pode confiar nele, Mariana. Sua mãe insistiu, apontando para o padre. Ele não é quem diz ser. Nesse momento, o chão sob eles tremeu com um estrondo, quase como se a própria terra estivesse gritando. E assim que a poeira assentou, uma nova figura apareceu no cenário tumultuado. Era um homem alto, com uma expressão firme e familiar. Mariana ficou paralisada. É você! Exclamou, um nó se formando em sua garganta. Reconheceu o homem. Era Rodrigo, um amigo da família que havia desaparecido anos atrás. As vozes e gritos se silenciaram. A multidão estava agora tão presa quanto Mariana. As palavras de Rodrigo pesadas no ar. Ele não estava ali por acaso. O que você faz aqui? Você está vivo? A incredulidade transpareceu na voz dela, enquanto ele se aproximava, seus olhos avaliando as expressões. Há muito mais em jogo do que você imagina, Mariana. A caixa que o padre segura contém a verdade sobre sua família e algo que precisa ser desenterrado antes que seja tarde demais. Mariana olhou para o padre, os olhos dele transmitindo um misto de dor e arrependimento. Rodrigo, o que você sabe? O que está acontecendo? Eu sei que a sua família está presa em um ciclo de mentiras. O que você descobrirá pode não ser do jeito que você espera. O padre Antônio e seu avô, eles têm um passado sombrio que envolve muito mais do que você imagina. Ele respirou fundo, buscando as palavras, e a conexão com o seu pai é terrível. O caos ao redor parecia paralisar, todos aguardando pelo que ele diria a seguir. Era como se o tempo tivesse congelado. Mariana sentiu um frio na espinha, uma intuição agourenta de que a revelação que estava por vir mudaria tudo. O que você quer dizer? Qual é a conexão? Rodrigo hesitou, os olhos olhando para a caixa que o padre segurava. O padre não é o que você pensa. Ele é seu pai, o verdadeiro pai que você nunca conheceu. As palavras caíram como uma bomba. Mariana sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. O quê? O que ele estava dizendo? Uma onda de emoções a atingiu. Raiva, confusão, desespero. Isso não pode ser verdade. Ela sentiu seu coração acelerar, cada batida ressoando em sua cabeça. Você está mentindo. Meu pai é... Não, Rodrigo interrompeu, suas mãos levantadas. Ele esteve envolvido em um pacto que sua avó fez, e é por isso que temos que pegar a caixa. A verdade que está dentro dela pode salvar ou condenar sua família. A multidão em torno de Mariana começou a murmurar. Olhares confusos e desesperados para o padre. Ele, no entanto, não se moveu. O calor das chamas atrás deles parecia apagar a luz que restava. Mariana, ele começou, sua voz embargada. Eu deveria ter-lhe contado a verdade, mas eu não consegui. Então eu não sou quem eu pensava que era. O eco na mente dela era ensurdecedor. Cada informação que ela tivera era uma gota em um mar de enganos. E com isso,
algumas perguntas mais profundas que qualquer outra. A ligação entre todos eles parecia ser uma espada de 2 gumes. Com o coração aos pulos, Mariana xingou em silêncio, absorvendo a troca de olhares. O mundo estava desmoronando. A única coisa que sabia era que algo estava prestes a estourar de uma vez. E se não conseguisse descobrir a verdade, o que isso significaria para ela e para todos os que amava? As chamas crescerem nas proximidades, engolindo a praça em um mar de fogo e fúria. E Mariana sentiu que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Enquanto as chamas se erguiam, iluminando o rosto angustiado de Mariana, o padre Antônio permaneceu parado, segurando a caixa de madeira nobre. A multidão ao redor estava em um frenesi, gritando e reclamando, mas Mariana só conseguia olhar para o padre. O coração dela martelava no peito. O que ele tinha a dizer? Você precisa da verdade, Mariana, gritou ele mais uma vez, sua voz claramente desgastada. Mariana queria correr até ele, mas a multidão a empurrava para trás. O calor do fogo a envolvia, mas sua curiosidade queimava mais intensamente. O que há na caixa? Ela gritou de volta, tentando vencer o ruído. Então a multidão se dividiu e uma sombra cresceu entre eles. Um homem alto, com uma expressão firme e familiar. Mariana ficou paralisada. É você! Exclamou, um nó se formando na garganta. A figura avançou. Era Rodrigo, um amigo da família, que havia desaparecido anos atrás. As vozes e gritos se silenciaram. Mariana sentiu um frio na espinha. O que você faz aqui? A incredulidade fluiu. Rodrigo se aproximou, os olhos avaliando as expressões. Há muito mais em jogo do que você imagina, Mariana. A caixa que o padre segura, Dom, contém a verdade sobre sua família e algo que precisa ser desenterrado antes que seja tarde demais. Mariana olhou para o padre, que parecia perdido em seus próprios pensamentos. Rodrigo, o que você sabe? O que está acontecendo? Eu sei que a sua família está presa em um ciclo de mentiras. O que você descobrirá pode não ser do jeito que você espera. O padre Antônio e seu avô, eles têm um passado sombrio que envolve muito mais do que você imagina. Rodrigo respirou fundo. Suas palavras eram tensas. E ele é seu pai. Ele é seu verdadeiro pai, Mariana. As palavras caíram como uma bomba. O chão parecia desmoronar. O que ele estava dizendo? Uma onda de emoções a atingiu. Raiva, confusão, desespero. Você está mentindo, isso não pode ser. Não, Rodrigo interrompeu. Ele esteve envolvido em um pacto que sua avó fez. E é por isso que temos que pegar a caixa. A verdade que está dentro dela pode salvar ou condenar sua família. A multidão começou a murmurar. Olhares confusos e desesperados para o padre. Ele se manteve parado. Não disse uma palavra. Mariana estava desorientada. O que mais estava escondido? Neste momento de tensão, um barulho ensurdecedor irrompeu. Uma explosão ressoou, e um pedaço de telhado se desprendeu do edifício em chamas. Imediatamente, gritos de dor e pânico ecoaram, enquanto o fogo se alastrava por toda parte. "Cuidado!" gritou alguém.
Com o coração acelerado, Mariana e Clara se protegeram. Mas em meio ao caos, uma figura familiar surgiu das chamas. Era a avó de Mariana, Ana. Com os cabelos desgrenhados e o vestido chamuscado. "Pare! Não acredite nele!" gritou Ana, sua voz cheia de desespero. "Vovó!" Mariana a chamou, seu coração estalando de susto. "O que você está fazendo aqui?" "Ele não pode te contar isso. A verdade que você acha que vai salvar é a mesma." "Que pode destruir todo mundo!" Ana exclamou, apontando para o padre. O olhar dela estava cheio de dor e desespero. "Mas por que você nunca falou nada?" Mariana não conseguia entender. A verdade parece tão perto. Antes que Ana pudesse responder, o ar ficou pesado e um grito rasgou a noite. "Mariana, não confie nela. Ela não é quem você pensa que é." O padre gritou, segurando a caixa com mais firmeza. "Vocês não estão prontas para o que a caixa contém." Mariana foi tomada por um furor. Tudo parecia desmoronar. O pânico aumentava à sua volta, mas havia uma chama inextinguível acesa dentro dela. "Eu preciso saber!" gritou, os olhos fixos nos três, cada um carregando segredos que poderiam derreter montanhas. Em um instante, as chamas dançaram de forma ainda mais selvagem. Tudo parecia estar prestes a explodir. Quais verdades estavam se entrelaçando naquelas vozes? Havia algo muito mais profundo, algo que poderia mudar tudo que ela conhecia, incluindo sua identidade. E enquanto a praça se tornava um inferno e as revelações se entrelaçavam, Mariana decidiu. Ela tinha que desvendar isso, do jeito que fosse, mesmo que isso significasse confrontar os fantasmas da sua família. E no calor daquele momento caótico, o mundo se desfez em fumaça e gritos, deixando apenas uma pergunta no ar: até onde a verdade estava disposta a levá-la? O caos aumentava enquanto a praça ardia em chamas. Mariana sentia sua cabeça girar, absorvendo cada palavra que saía da boca de Rodrigo. Ele não podia estar dizendo a verdade. Não era possível que o padre Antônio fosse seu pai. A revelação a atingiu como uma bomba, cada batida do seu coração ecoando o desespero e a incredulidade. Ele é seu pai, o verdadeiro. As palavras de Rodrigo ecoavam, reverberando em sua mente. "Como você pode dizer isso?" Mariana gritou, olhando para o padre. "Você nunca me contou isso. Por que nada disso foi dito antes?" Seu olhar estava fixo nas chamas, enquanto a urgência a empurrava para frente. As paredes estavam se fechando, a fumaça começando a envolver tudo. O padre balançou a cabeça, seus olhos cheios de dor. "Foi para te proteger. Eu não queria isso para você." Ele parecia prestes a desabar. Era como se a onda de culpa o estivesse esmagando. Mariana não sabia mais no que acreditar. "Ana!" Sua avó gritou novamente. "Mariana, não ouça. Ele é manipulador. Ele não pode ser confiável." A voz da avó estava repleta de desespero. "Essas mentiras, elas te destruirão." Silêncio! Uma nova figura surgiu entre as chamas. Alguém que Mariana nunca esperava ver. Era seu tio Miguel, um homem que estava fora da vida dela há anos. Ele atravessou o caos, seu rosto coberto de sujeira, mas seus olhos brilhando com uma determinação feroz.
A verdade está em jogo e ela pode custar vidas. Ele virou-se para o padre. Você não deveria estar aqui. Mariana olhou entre os três, confusa e assustada. Tio, o que você sabe? O que está acontecendo? Sentia seu coração disparar. As palavras entre eles eram como facas afiadas. Um segredo obscuro conecta todos. E isso está muito além de você, Mariana. Miguel se virou para o padre Antônio. Você nunca deveria ter deixado isso chegar tão longe. Mas antes que alguém pudesse responder, uma nova explosão fez a praça tremer. A estrutura do prédio mais próximo desabou, um pedaço de telhado caiu e a multidão gritou em pânico. A fumaça e a poeira cercaram, obscurecendo a visão. Estamos perdidos! Clara gritou, pegando a mão de Mariana. Precisamos sair agora. A praça está pegando fogo. Seu olhar estava fixo no padre, que agora tinha uma expressão de desespero e culpa. Mariana também se virou para ele. Você está me dizendo que é meu pai, mas por que ninguém nunca me contou? O que mais você está escondendo? Eu sempre quis te proteger da verdade, disse ele, a voz tremendo. Mas agora é tarde. A caixa contém segredos que podem mudar tudo para todos nós. Mariana franziu o rosto, um nó na garganta. O que havia dentro da caixa? O que mais estava em jogo? Então, em um movimento brusco, Miguel puxou o padre Antônio para mais perto, seus olhos completamente fixos nele. Você não vai escapar dessa, Antônio. A verdade vai vir à tona, que você queira ou não. Cuidado, gritou alguém, mas já era tarde. A estrutura ao redor deles estava desmoronando e as chamas se espalhavam rapidamente. Menos de um segundo depois, uma nova explosão irrompeu do lado de fora da praça. A casa do padre, coberta de chamas, estava prestes a desabar sobre eles. Mariana, vá! Clara gritou, puxando-a. Agora! Antes que pudessem dar um passo, um grito cortou o ar. Parem! Não! Era Ana, sua avó, com um semblante de terror. A caixa! Você não pode abrir a caixa! Mariana sentiu a adrenalina correr. O que havia ali era perigoso. Enquanto a fumaça envolvia o grupo, Clara puxou Mariana, mas a paixão pela verdade a mantinha parada. Eu não posso ir sem entender. Miguel agarrou a caixa da mão do padre. E seus olhos brilharam. Se isso significa resolver de uma vez por todas, então que assim seja. Ele girou a caixa, prestes a abrir. Mas antes que pudesse fazer isso, uma nova explosão fez com que a multidão deitasse e se dispersasse. A estrutura começou a desmoronar. É nesse momento, enquanto todos tentavam se salvar, que o chão sob eles cedeu. Um buraco se abriu e Mariana sentiu o corpo escorregar para baixo, sem controle. Mariana! Ela ouviu as vozes ecoando à sua volta, mas ao cair na escuridão, tudo se desfez em som e chamas. Ela caiu em um espaço desconhecido, sentindo a dor do impacto e o cheiro de fumaça desaparecendo lentamente. O que acontecia lá em cima? E mais importante, o que acontecer lá em cima? O que era aquela verdade que estava prestes a ser revelada e quais segredos a família guardava? Em um momento, tudo o que Mariana sabia desmoronou. E agora a escuridão estava
pronta para engoli-la, mas seria a chave para descobrir tudo. O chão sob Mariana parecia ceder. A queda foi rápida e ela se viu em um espaço escuro e empoeirado, longe do caos acima. Tentou se levantar, a cabeça girando, e um frio percorreu sua espinha. O que seria daquela caixa? O que mais ela não sabia sobre sua família? Mariana, você está bem? Clara gritou, rompendo a escuridão. Ela também tinha caído. As chamas e o barulho estavam longe agora, mas os ecos das vozes e dos gritos ainda teimavam em sua mente. Mariana olhou para Clara. Seus olhos estavam cheios de preocupação e medo. Precisamos encontrar a saída, respondeu Mariana, segurando a mão de Clara. As paredes ali eram de pedra fria, uma construção abandonada. O cheiro de mofo e fumaça a envolvia enquanto começaram a caminhar na escuridão. Então, algo chamou sua atenção. Era uma luz fraca, que vinha de um canto da sala. Aproximaram-se e descobriram uma pequena janela, onde as chamas refletiam no vidro, iluminando o local com um brilho âmbar. Mariana respirou fundo. Não pode ser só isso. A verdade está lá em cima. Temos que voltar. Mas antes de se mover, uma voz lhe pareceu conhecida. Esperem! Era o padre Antônio, agora também preso na escuridão. Ele olhou diretamente para elas, e algo no olhar dele parecia diferente, mais vulnerável. Vocês têm que ouvir o que eu tenho a dizer. O quê? E por que deveríamos confiar em você? Mariana respondeu, sua voz cortante. Porque eu sou seu pai. Das palavras saíram pesadas e pela primeira vez Mariana viu uma verdadeira dor no rosto do padre. Um misto de raiva e confusão. Pá dominou. Eu nunca tive coragem de contar e fui fraco. Mas a caixa que seguramos contém tudo. A verdade sobre seu avô, sobre como nos envolvendo em um jogo muito maior. Um jogo? Clara interveio, ainda tremendo. O que isso quer dizer? Uma antiga rivalidade, franqueza entre famílias que se apagou e as mentiras que vêm debaixo da terra se levantaram agora. O que vocês precisam saber. A voz de Antônio trêmula, enquanto ele avançava para a luz da janela. Mariana deu um passo à frente. Quem é você realmente? O que seus segredos podem nos trazer? Uma escolha, disse ele, a emoção quase fazendo sua voz falhar. Você pode decidir quebrar o ciclo, liberando todas as verdades. Não é só sobre mim. Não é só sobre você. É sobre todos nós. Mariana olhou para Clara, que segurou sua mão ainda mais forte. As chamas atrás da janela ardiam, mas era a luz da verdade que mais a atraía. A imagem da caixa a queimava na memória. O que há naquela caixa? Histórias de amor, traição e um legado que não podemos mais esconder. Seu avô era parte de algo que foi quebrado, e eu não posso mais ficar calado. A respiração de Mariana se acelerou enquanto os ecos de todos os gritos começaram a se calar. E se decidirmos abrir a caixa? Ela estava quase sem fôlego. Então não haverá como voltar atrás. A verdade pode libertar ou destruir. Antônio olhou para o céu através da janela. O fogo ainda arde-se lá fora, mas agora, de alguma forma, parecia que poderiam encontrar um caminho para a esperança. Com um gesto brusco,
Clara dirigiu-se a Antônio. Vamos fazer isso. A verdade precisa ser conhecida, senão esse ciclo ruim nunca terminará. E foi ali, sob aquela luz fraca da janela, que Mariana tomou a coragem que precisava. Vamos abrir a caixa. Que seja qual for a verdade, enfrentaremos juntos. Os três se aproximaram da caixa, cada um respirando fundo, prontos para o que estava por vir. O momento seria crucial. E conforme cada um levantava a tampa, a sensação de um novo capítulo começava a se desenhar. O passado poderia se enfrentar, finalmente. E antes que pudesse encarar o que estava dentro, uma nova explosão ecoou, fazendo o espaço tremer novamente, como se o passado estivesse clamando por atenção. No entanto, Mariana estava decidida. Não recuaria. A ansiosa batida de seu coração ecoava como um tambor, implacável, determinado. Vamos! Ela gritou, e a caixa finalmente se abriu. Agora, se você chegou até aqui e amou esta história, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. O seu apoio é essencial. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância dessas ações. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Vamos fazer essa comunidade crescer ainda mais.